O cálculo de uma repetição máxima para a hipertrofia muscular. É ou não é necessário isso? Então vamos trocar uma ideia. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o cálculo de uma repetição máxima é algo que a gente aprende bastante na faculdade, mas você vê muito pouco sendo utilizado nas academias mesmo de musculação. Provavelmente você começou a treinar aí e nunca ninguém fez esse teste de 1RM. E aí você vai se perguntar, será que eu estou sendo passado para trás? Bom, primeiro de tudo, o que é o teste de uma repetição máxima? Como o próprio nome diz, é um teste que nós vamos descobrir o quanto de carga a gente consegue colocar para fazer um movimento completo. Por exemplo, um supino reto. Então primeiro você vai fazer um aquecimento, claro, porque você vai trabalhar com uma carga alta. E o aquecimento eu já expliquei aqui no canal. Lembra de procurar no Twin Mais Tema quando tiver qualquer dúvida. E aí, feito o aquecimento, você vai convocar o teu professor para ficar ali de olho, porque você precisa de algum tipo de ajuda, de auxílio. E vai colocar uma carga, por exemplo, num exercício que você queira descobrir o quanto é o seu 1RM de um supino reto, por exemplo, você vai colocar lá uma carga que você consiga fazer mais ou menos 2 ou 3 repetições, ou seja, você vai colocar uma carga alta. E aí você faz o exercício. Então vai lá, 1, 2, 3, guardei. Vamos aumentar essa carga agora em mais ou menos 10, 15%. Aí você descansa 3 minutos pelo menos, porque a gente está querendo visar o máximo de força, pode ser até mais, às vezes 5 minutos. E com essa nova carga você vai fazer uma repetição máxima. Se você fez essa carga com perfeição, você vai aumentar mais 5, 10%, descansar mais 3 ou 5 minutos e fazer novamente. Se você não conseguiu fazer, o seu professor, o seu amigo teve que te ajudar, você vai abaixar então 5% mais ou menos, descansar 5 minutos e voltar a fazer. A ideia é você descobrir quanto você consegue colocar de carga para fazer uma repetição e só ela, sem nenhum tipo de ajuda. É importante que você descubra isso mais ou menos até em 5 tentativas, porque se for passando muito disso, você vai desgastando e aí a carga vem diminuindo. Então se você errar 5 vezes seguidas, você vai ter que descansar muito tempo, provavelmente até deixar para um outro dia para fazer esse teste de 1RM. Quando nós vamos treinar para força máxima, nós trabalhamos com 90 a 100% de 1RM. Então vamos dizer que você pegou 100 quilos no supino. E eu falei 100 que é para ficar fácil para mim mesmo, cada um com seus problemas. Num treinamento de força, você vai usar de 90 a 100 quilos nesse supino, portanto. Entretanto, para a hipertrofia muscular, você vai trabalhar mais ou menos com 70 a 90% dessa carga. Então você iria pegar um supino, por exemplo, de 70 quilos e iria levar até a falha. Você vai perceber que no caso de você trabalhar com 70% do seu 1RM, vai sair mais ou menos algo em torno de 6 a 12 movimentos, que fica exatamente dentro da faixa de hipertrofia. Diferente de um treino de força, que quando você trabalha a 100% da carga, você vai sair uma repetição. Se você trabalhar a 90%, vai sair 2, 3. Quando nós falamos de um treinamento de resistência muscular localizada, nós estamos falando de se trabalhar abaixo dos 70%, normalmente 60%. E um treino de manutenção com 50% de 1RM. Show de bola! Você aprendeu como calcular 1RM e como usar ele nos 3 principais tipos de treino de musculação: treino de força, hipertrofia e resistência muscular localizada, ou RML. Aí você vai dizer o seguinte: tudo bem, Leandrão, e por que eu não faço isso? Por que o pessoal não faz? Bom, antigamente era uma crença muito forte que o pessoal não fazia isso porque um professor só ganhava um salário muito ruim, tinha muitos alunos e ele simplesmente não tinha tempo e motivação para isso acontecer. Mas hoje a gente já sabe que é um pouco diferente. Então, quando eu vou trabalhar com um aluno novo e ele tem o objetivo de hipertrofia muscular, nós já sabemos que ele deve fazer mais ou menos entre 5 a 15 movimentos. Não é de 6 a 12? De 6 a 12 era um range, uma expectativa muito fiel, mas temos literaturas mais novas mostrando que de 5 a 15 vai muito bem, desde que você vá até a falha. Então, quando você calcula o seu 1RM, você vai dar na mesma. Claro, vai ter alguma diferença, porque você vai ter alguma coisa mais matemática, mais acertada? Sim, mas às vezes isso pode ser até pior. Porque vamos dizer, a pessoa vai lá, faz um RM e aí ela
calcula 70% e faz um supino. E ela vai ganhando força durante a semana e esquece de fazer novamente esse 1RM. Daqui a pouco o treino dela está leve, ela está treinando lá com 70% de uma repetição máxima, não está tendo resultados e está achando que está estourando a boca do balão. Então, pessoal, para a hipertrofia muscular, nós temos que lesionar as nossas fibras, lesionar no bom sentido. Durante um treinamento, vamos dizer que você perca 10 unidades de fibras. E aí, eu estou falando uma coisa bem hipotética aqui, tá? Pelo amor de Deus. E aí você perdendo essas 10 unidades, quando você vai recuperar isso, você recupera 11, 12. E aí você tem um crescimento. De novo, os números aqui são totalmente malucos, mas a ideia é essa. Você perde X e ganha X mais 1. Aí você vai no outro treino, perde X mais 1 e ganha X mais 1. E assim sucessivamente você vai hipertrofiando, ganhando força, resistência e tudo mais. Logo, se você treina até a falha em todos os exercícios, em todos os seus treinos, você não precisa calcular um RM, porque você já vai estar naquele espectro da hipertrofia muscular, entre 5 a 15. Caso você passe de 15 repetições, poxa, Leandrão, ficou fácil. Você vai e já aumenta a carga, porque você já saiu daquela expectativa da hipertrofia. Caso você fique abaixo das 5 repetições, então você saiu do espectro do AVM, aumento de volume muscular, ou aumento de secção transversa, ou hipertrofia muscular. Você saiu dessa expectativa de repetições porque você colocou muita carga. Você se empolgou de repente, ou hoje você não dormiu tão bem, e aí você chega na academia, tem menos força e fez 3, 4 repetições. O que você faz? Você pode contar essa série, porque ela foi até a falha, e aí você diminui um pouquinho da sua carga e faz o exercício novamente dentro daquela expectativa hipertrófica. Portanto, você calcular uma repetição máxima não é necessário. É uma abordagem válida, é uma metodologia válida para você ter uma expectativa de força, para saber quanto de carga você coloca nos exercícios, etc. Mas dizer que é necessário, obrigatório, ou que fazendo você vai ter muito mais resultados, porque matematicamente você está mais encaixado, não é verdade. O músculo não tem calculadora, o músculo não tem um computador. Então você não precisa se preocupar tanto em acertar matematicamente. O que você tem que fazer é o seu músculo entender que ele está sendo agredido. O seu músculo não vai crescer porque você tem isso, vírgula, não sei o que aplicado aqui. Não, o seu músculo vai crescer porque ele vai se sentir desafiado. Olha só, essa barra de supino, ela vai me estrangular. Então eu estou tentando jogar lá para cima e alguma força, que é chamada gravitacional, joga para baixo. E eu brigo com a gravidade e a gravidade briga comigo e eu fico assim até que eu entre em exaustão. Ou seja, o corpo vai entender, poxa, na próxima esse cara vai morrer. Então, eu vou criar mecanismos de sobrevivência para melhorar. E para isso eu não preciso de um RM, ainda que eu possa utilizar, ainda que tenha o seu grau de utilidade. Mas não aqui para gente que é saudável e treina para hipertrofia muscular, entendendo todos esses princípios. Aí você vai dizer, Leandrão, muito bom, mas como é que eu treino até a falha então? Mas na prática, porque você explicou aí mais ou menos, hoje você está meio ruim, não é? Eu nem vou deixar o like para você. Vamos lá, agora capricha, segunda pedida. Tudo bem, eu fiz um vídeo, pessoal, como treinar até a falha na prática, para que você tenha essa variável de treino que é a mais importante para você responder para hipertrofia muscular presente no seu treino. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui.